esse conceito aí que tu deu de ser papo sem groselha, é o conceito já lá do nascimento do projeto? Sempre foi essa a ideia? Sempre foi essa ideia, cara. Essa ideia quem deu foi o Ramon, que era o camarada, ele sócio, né, co-host. E ele... Eu pensava em fazer Floripa Podcast e ele, não, cara, vamos, vamos jogar para um outro lado, vamos fazer um negócio diferente. Olha aqui, sem groselha, a gente já joga um rosa e tal, assim. Deu, tá, mas vamos botar alguma coisa de Floripa. Daí eu trouxe até um presente pra ti aqui. Que é o nosso copinho. E se tu for ver, cara, aqui no microfonezinho tem uma mini ponte Ercílio Luz muito pequena, assim, só um detalhezinho ali, ó. Dá uma olhada no microfone aqui, ó. Tem um microfonezinho aqui, ó. Cara, é aquela ondinha? Aquela ondinha ali é a ponte Ercílio Luz, tá ali, Floripa. Meu, Só um detalhe, só pra quem conhece. Teve gente que reparou na época, assim, pô. Oh, massa. Um copinho. Eu trouxe uma camiseta. Oh, camiseta também? Ó, deixa eu abrir. Ó, presentes. Eu quero mais convidados assim, hein? Que se A sexóloga de ontem me deu uns presentes interessantes lá, velho. Ela me deu um ovo. Sei lá. Ovo? É um ovo. Como é que eu posso falar isso de uma maneira assim. Que não seja constrangedora, mas é um ovo massageador íntimo. Ó, vou vestir em alguns podcasts, hein? Porra, cara. Dar essa moral. Pô, tamo junto, pô. Tamo junto. Aí dá pra ver a ondinha melhor. Tem um microfone ali do outro lado, ó. Aí dá pra ver. Sim. A ondinha ali. Aqui, ó. Pontezinha. Cara, a ideia daí ficou nisso, cara. Sem groselha, a gente não fala besteira, a gente vai pra um papo profundo e essa foi a pegada. Tanto que a gente até pensa em mudar nossa logo pra um cérebro, um negócio assim. A gente tá passando por uma transição aí de porque marca. tem aquele cérebro no... Tem o cérebro lá, o cérebro explodindo, assim, né? Que eu gosto muito. Eu vou até tatuar aquele cérebro ano que vem ao vivo, cara. Vou trazer um tatuador lá, trocar uma ideia e fazer o cérebro em algum lugar, não sei onde ainda. O meu logo não tem uma história bonita nem nada. Eu mandei fazer no Fiverr, eu acho. Mas é bonito, teu logo, daí pô, eu gosto. Eu mudei alguma coisa da pessoa, do designer que fez e tal. Mas a ideia foi misturar a cor vermelha e azul por causa do Camboriú. Uhum. Mas ficou legal porque tu conseguiu combinar aqui no ambiente as cores, assim. Aí a identidade visual virou o vermelho e o azul, assim, a mistura. Ficou bem maneiro, pô. Mas aí, esse nome, cara, eu dou graças a Deus que o Ramon teve a ideia desse nome. Porque eu amo esse nome, encaixou com a gente, e o público pegou essa vibe. Só que é uma responsa, cara. Porque tem que levar gente muito pica lá pra ficar sempre um papo muito pica, velho. Psicólogo, psicanalista, médico, nutricionista, filósofo, espírita. O Sem Groselha, ele é praticamente um consultório, né? Ele é um consultório, velho. Pessoas, médicos, pessoas relacionadas à saúde, né? Não médicos, mas relacionadas à saúde, à mente. O nosso público gosta de... Eu não sei dizer se deu certo porque eu gosto ou deu certo porque o público gosta. Porque como eu gosto, vai indo mais longe, vai ficando mais interessante e a galera vai engajando, entende? Então tem essa... A tua pegada não é conversar com um artista, influenciador... A gente já levou, gente famosa. Eu pretendo levar, a gente tem uns projetos aí com pessoas mais mainstream, assim, aí pra vir no ano que vem, mas a minha abordagem vai ser completamente diferente do que é nos outros podcasts que essas pessoas participaram, sabe? Eu quero sempre, a vibe do Sem Groselha vai ser ir pra um papo profundo, tentar chegar na alma da pessoa, assim, tipo, tentar levar pra uma conversa que... Tu tá discutindo sociedade, cultura, assim, acho que essa sempre foi minha pira da minha vida. Eu era aquele cara no churrasco que tava lá num canto, trocando ideia com alguém e falando sobre legalização do aborto, entendeu? Eu sou esse cara. Eu sempre fui um cara introvertido, eu sempre me questionei como é que eu vou fazer um podcast, sei lá, mas eu vou fazer. Mas o cara aprende, pô. No começo eu ficava noiado, puta, será que eu tô narigudo assim? Será que eu tô narigudo assim? Eu descobri que eu sou narigudo, entendeu? Eu não tenho o que fazer. E eu acho que o grande lance de tu perder a timidez e tu perder a capacidade de... Tu ter a capacidade de tu se comunicar e tu não se importar mais com câmera e tu gravar um story de primeira e foda-se, é tu perceber que as pessoas não estão tão prestando tanta atenção assim em ti, né? Só tu tá prestando atenção em ti. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre tive medo do apontamento da crítica, do julgamento, né? Uhum. Mas eu comecei a perceber que as pessoas não estão te julgando tanto, assim. Sim. Mas em relação às ideias, em algum momento, conforme tu vai ganhando tamanho, tu vai ser atacado. Não tem o que fazer. Não, isso aí eu já... Desde o início... Já recebe. Então, isso aí... Mas faz parte. O cara meio que... Se tu quer trabalhar com internet, tu tem que saber lidar com as críticas, porque vai ter muito mais crítica do que qualquer elogio, né, cara? Sim.
É óbvio, tem um peso maior, inclusive. Assim. É óbvio que, pô, é uma satisfação quando tu lê um comentário e dizer, que podcast incrível. Mudou minha vida. O cara que conduziu o podcast fez umas perguntas muito boas. Pô, isso aí enche a gente de orgulho. Uhum. Mas tem os comentários lá também que a gente caga pra eles, né? Que eles... Eu tenho um grupo de depoimentos bons, velho. Tipo, que daí eu boto alguns pra gente ter também pra postar no Instagram e tal. Mas daí quando eu tô meio desanimado, meio triste, eu abro o grupo e fico dando uma olhadinha, assim, tá ligado? Tipo, porra... E como a gente leva muito psicólogo, tem gente que vem lá com umas histórias, tipo, porra, bizarra, assim. Tipo, fui abusado sexualmente por 200 caras e o podcast Você Salvou Minha Vida, assim. Qual é o episódio que tu mais se orgulha de ter feito? Boa pergunta, seja por tu ter feito as perguntas certas ou cara, tem um cara lá que foi muito marcante pra gente, que não tem como dizer que não foi, assim, a nossa audiência é muito conectada com ele, eu sou muito conectado com ele, a gente se tornou muito amigos, que foi o Wesley Delanogari, que tu já deve talvez ter visto aí, ouvido falar. Não que eu me orgulhe de ter feito, assim, eu acho que qualquer pessoa conseguiria fazer um podcast com ele, assim, se tu largar um cone na frente dele, o cara é capaz de contagiar a audiência, assim, ele tem uma capacidade de construção de raciocínio, de storytelling, de comunicação que engaja de uma maneira que não tem mérito pro host, praticamente, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já foi lá várias vezes e a gente foi aprofundando cada vez mais. Então, eu sinto uma espécie de orgulho dos pontos e assuntos tão delicados e tão importantes que a gente conseguiu levar, que quando eu vejo ele em outros podcasts, às vezes muito maiores, como eu já acompanhei ele em outros, tipo no Flow, no próprio Vilela, no Monark, eu vou com ele, agora a gente vai para São Paulo, inclusive, semana que vem, a gente é amigo pessoal, né? Eu não vejo os caras conseguindo chegar nessa profundidade, mesmo ele já indo mais de uma vez. Uhum. Então eu sinto orgulho por esse desenvolvimento cognitivo que eu consegui ter, de conseguir explorar não o potencial máximo, mas explorar mais o potencial desse cara do que num outro. Tipo, vou dar um exemplo. Se ele fosse no Podpah. Pô, o Podpah é um podcast de entretenimento puro, cara. Tu não vai lá esperar que tu vai aprender algo que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua percepção de mundo, que tu vai se tornar uma pessoa melhor. Cara, tu se diverte, pô. E é muito divertido. Eles são muito bons no que fazem, só que é outra proposta. Sim. Às vezes tem convidados que vêm aqui, depois vão nesses outros maiores aí. Aí eu assisto pra ver como é que... Porque desperta a curiosidade, né? Uhum. Será que a pessoa vai fazer perguntas mais interessantes do que eu fiz? Será que eu... Até para fazer uma autoanálise, assim, né? Saber se eu conduzi bem ou não. Aí, às vezes eu vejo assim, pô, o cara foi muito mais superficial do que a minha conversa. Sim. Aí são momentos que me enchem de orgulho, assim. Eu falo, pô, eu fiz perguntas muito mais profundas do que essas perguntas. É isso que eu sinto, quando eu consigo explorar profundamente o convidado. Ó, que frase boa, pô. Menos a Amy White, que perdeu a passagem. Tem um episódio que eu me orgulho de ter feito, mas esse se tornou o memorável, assim. Não acho que ninguém vai roubar o lugar desse episódio, que é o episódio que eu fiz com o Jesse, né? Ah, sim. Esse aí não tem mais como roubar. Não tem mais como roubar esse lugar aí. Porque aqui a gente bateu mais de 2 horas de conversa, eu acho. E eu entrei em assuntos que eu não vi em nenhum outro lugar, sabe? Enfim, é engraçado que no dia que a gente fez, teve o quê? 30, 15 pessoas assistindo, sei lá, meia dúzia de pessoas assistindo. E por muito tempo, aquele episódio não tinha visualização. Até o fatídico dia lá, que daí alavancou o podcast como um todo por conta daquilo. Óbvio que por muito tempo a gente ficou meio que se... É engraçado, parece que é uma culpa. Pô, o podcast cresceu, mas só por causa daquilo. Só porque mas é melhor existir do que não existir, né? Ele precisou morrer pra gente crescer e isso gerou uma culpa na gente. Assim, sério? Eu não é uma culpa. O canal de cortes, ele ficou um bom tempo parado, assim. Porque, sei lá, o podcast começou a crescer e eu falei, mas é só por causa daquilo. Hoje a gente está fazendo números bem mais expressivos, bem expressivos, né? Canal de corte e coisa. E aí hoje a gente respira aliviado, a gente fala, a gente está crescendo, mas não é por mérito do Jesse. Não que ele não tenha que ter mérito. Não é isso. Cara, a gente nunca quis crescer explorando uma coisa que foi tão trágica. Mas eu acho que tu tem que ressignificar isso, cara. Não é explorar, cara. É tipo assim, que bom que existiu, cara. Mesmo se tu ganhar números com isso, porque
Eu acho que isso é a magia do YouTube, essa é a magia da internet, cara. O conteúdo que tu faz, ele tá eternizado de certa forma, pô. Por isso que eu não fico triste, eu não ficava triste quando eu fazia um episódio que, na minha opinião, foi muito bom e eu olhava e era uma audiência inexpressiva e visualizações inexpressivas. Porque eu sei que pra alguma pessoa que voltou lá e assistiu aquele podcast, impactou e mudou a vida e tá sempre lá, cara. Eu sei que, tipo, se tiver alguém... Tem gente hoje em dia que, tipo, vai lá e fala, cara, eu tô vendo o Sem Groselha... de frente pra trás eu já assisti 60 episódios. E a pessoa vai assistindo todos porque ela se conectou com um e ela vai e ela vê que é uma bíblia. E essa que é a magia do YouTube, cara. Tá lá eterno, velho. Entende? E isso é maneiro. Então, pô, cara, tu teve uma oportunidade única na vida. Sim. De fazer um negócio ali que ficou eternizado. Eu acho que assim como o Podpah também fez o episódio com o MC Kevin, que morreu logo em seguida, assim. E é o mais visto deles também, velho. Então é maneiro... Eu acho que já deve ter mudado aquilo ali depois de Lula, não sei, depois de... Não sei. Não sei, mas eu acho que não. Por muito tempo foi um episódio ali de 10 milhões de views, né? Ou mais, sei lá. E que bom que teve, cara. Porque eu acho que não existe... Eu acho que... Eu não tenho a sensação que eu conheço uma pessoa de verdade até eu assistir um podcast dela, com um bom host. Porque quando tu assiste uma entrevista é algo muito superficial, é algo assim. E quando tu vai num podcast que é mais longo, chega um momento que é como se a pessoa desconstruísse a personalidade superficial dela e ela começa a mostrar quem ela realmente é. Até quando tu vê com um político, assim, o cara... Tu vê que o cara tá preparado, mas chega uma hora que o cara... Menos com o Lula no Flow, porque ele terminou muito rápido, né? Eu achei que faltou, assim, achei até meio ruim. Aquilo ali foi proposital, né? Pra não entrar em assunto polêmico, pra... Sim, é muito perigoso pros caras. Pode perigoso, ser muito positivo e pode ser muito negativo, né? Podcast é perigoso pra quem tem muito a esconder, na verdade. Exato. Porque tu tem que ter uma conversa sincera. E o host, ele vai te apertando, né? Tem um host que passa a mão na cabeça, né? Que vai concordando com tudo, para não... Mas tem o Monark, por exemplo, ele é um cara que ele vai lá e espeta, né? Ele não deixa. Eu gosto.